Graças. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Eu vou iniciar, então, a minha apresentação sobre os métodos de resolução numérica para equações diferenciais ordinárias. Nós já apresentamos a parte teórica com a discussão do conceito de discretização, do domínio onde a solução está definida. Nós vimos que, para resolver numericamente uma equação diferencial onde a solução está definida no intervalo AB, nós vamos escolher um valor de n pertencente aos naturais, vamos dividir b menos a sobre n, essa quantidade será definida como h, que representa a diferença entre dois pontos consecutivos da malha, ou a discretização do intervalo AB. Isso vai definir um subconjunto de pontos no intervalo AB, nos quais nós vamos produzir valores aproximados da solução através dos diferentes métodos de resolução numérica das equações diferenciais ordinárias. Não sem mais delongas, eu vou apresentar aqui um exemplo que será resolvido através do método de Euler e através do método Runge-Kutta. Então, nós vamos apresentar aqui a solução do problema de valor inicial y' igual a y menos x² mais 1, y de 0 igual a 1 meio, onde o x varia no intervalo de 0 até 1, o x varia de 0 até 1, n igual a 5, pelo método de Euler e pelo método de Runge-Kutta. Nós vimos que o método de Euler é classificado como um método de primeira ordem, que o erro calculado nas aproximações é proporcional a h, enquanto o método de Runge-Kutta apresentado aqui é um método de segunda ordem, porque o erro é proporcional a h ao quadrado. Existem outras versões, né? O método de Runge-Kutta pode ser alterado e modificado, aperfeiçoado, pode ser transformado, pode ser definido com outras formas diferentes da que nós vimos, e então existem métodos de Runge-Kutta de terceira ordem, de quarta ordem, são métodos que dão uma resposta melhor, mas nós não teremos tempo aqui de abordar esses métodos. Então, para qualquer um dos métodos, seja o método de Runge-Kutta, seja o método de Euler, né, nós começamos identificando
o intervalo de variação do x, né? Lembrando que o x varia continuamente no intervalo 0, 1, enquanto nós, pelos métodos numéricos, conseguimos avaliar a função em um subconjunto de pontos. Então, nós temos que o A vale 0 e o B vale 1. O A representa o extremo inferior do domínio onde está definido o x, e B representa o extremo superior. A vale 0, B vale 1, então, como N vale 5, o H, que é B menos A dividido por N, é igual a 1 menos 0 dividido por 5, que é igual a 0,2. Né? Então, nós teremos a malha dos pontos construída a partir do x0 igual a A, porque essa é a definição que vale para qualquer um dos métodos. Nós vamos acrescentando H sucessivamente. Então, o x1, que é A mais H, dá 0,2. Né? O x2, que é A mais 2H, dá 0,4. O x3, que é A mais 3 vezes H, dá 0,6. x4, A mais 4 vezes o H, que vai dar 0,8. E o x5, que é A mais 5 vezes o H, que vai dar 1. Então, vocês observam que sempre que eu pegar dois pontos consecutivos ali no domínio, a diferença, né, entre o xi mais 1 e o xi é exatamente o H, que é 0,2. Isso é dito, né, que a discretização, a malha de pontos no domínio de variação do x é uma progressão aritmética de razão igual a h. Então, no exemplo, nós temos uma progressão aritmética, o primeiro termo é 0 e o último termo é 1, e a razão dessa progressão aritmética é igual a 0,2. Então, esse conjunto de pontos aqui é chamado de I5, porque o n vale 5, né? Ele tem 6 pontos. Ele corresponde a uma subdivisão, né, do intervalo AB, isto é, o intervalo 0,1, em 5 subintervalos, cada um de comprimento igual a 0,2. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Nós temos aqui o 0 e o 1, né? Nós estamos marcando aqui esses 5 subintervalos, né? E a diferença entre dois pontos sucessivos aqui no eixo X, que são esses pontos da malha aqui, é exatamente 0,2. Então, evidentemente que a função, na maior parte dos casos, que corresponde à solução exata do problema, é desconhecida. Né? Mas o que a gente sabe que vem lá do problema formulado é que no ponto zero, o y é igual ao meio. Então, esse valor aqui, neste caso, ele é um valor exato que é conhecido. Né? Então, a partir desse ponto, a partir desse valor que é conhecido, nós vamos calcular o valor do y1, o valor do y2, do y3, do y4, do y5, né? Que são os valores da solução calculada aproximadamente pelos métodos de Euler e de Ungicuta. Então, nós temos os dois métodos já formulados, né? O método de Euler, ele tem as equações dadas por y mais 1 é igual a yi mais h vezes f de x e yi, onde o i varia de 0 até n menos 1, e o xi mais 1 é igual ao xi mais o h. Então, em cada etapa, né, do processo, para cada valor de i, a gente vai calcular o y1 e o x1. Só um minutinho aí. Quem é que chegou aí? O Eric. Chegou. Tudo bem.
Muito bem. Então, nós vamos calcular estas aproximações obtidas pelos dois métodos usando as fórmulas correspondentes, né? Então, no método Runge-Kutta, nós temos que as aproximações são obtidas pela fórmula y mais 1 igual a yi mais h sobre 2, que multiplica K1 mais K2, onde o K1 é f de x, y, e o K2 é f de x mais 1, yi mais h vezes K1. Né? Lembrando que o xi mais 1 é o xi mais o h. E o i varia de 0 até n menos 1. Então, o que nós temos no problema dado? Né? Que a f de xy é y menos x ao quadrado mais 1, né? E pela condição inicial, né, que era y de 0 igual a 1 meio, significa que o x0 é igual a 0, né, e o y0 é igual a 1 meio. Que este ponto aqui, ele representa o ponto x0 daquela malha, o ponto x0 da partição, da discretização do intervalo, e esse aqui é o y correspondente, que vai ter o mesmo índice. Então, vocês observam que é necessário, né, a gente ter uma informação que deve ser um ponto de partida, porque senão eu não tenho como implementar as equações que são as fórmulas de recorrência, né? Então, vamos calcular primeiro pelo método de Euler a solução do problema. Então, nós teremos que o yi mais 1 é igual a yi mais h vezes f de xi, ou seja, yi menos o xi ao quadrado mais 1. Né? Então, a gente vai usar esta expressão aqui, que é a função que depende das variáveis x e y, para cada valor de i. Né? Então, vamos supor que o i seja 0. Né? Então, nós teremos y1 igual a y0 mais h, que multiplica y0 menos o x0 elevado ao quadrado mais 1. Então, nós vamos substituir, né, os valores aqui. O y0 é 1 meio. Vamos botar aqui 0,5. O h, nós calculamos ali na parte anterior, né, nós vimos que o h é 0,2. Y0 é 0,5. X0 é 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado somado com 1. Então, a gente vai calcular essa quantidade aqui, vai ficar 0,1 mais 0,2 vezes 0,5 mais 1 vai dar 1,5. Então, vamos calcular essa multiplicação aqui. 0,2 vezes 1,5, né, isso aqui vai dar 0,3. Então, somando essa quantidade, nós vamos obter y1 igual a 0,8, né? E o x1, como nós já havíamos calculado ali na parte inicial, né, vamos recapitular aqui, né? O x1 nós já havíamos calculado, que ele vale 0,2. Né? Então, é por isso que é conveniente calcular toda a sequência de valores de x previamente. Então, o x1 é 0,2. Então, eu tenho, né, o valor correspondente, aí, ó, neste ponto, que é o x1 igual a 0,2, o valor correspondente da função, que é a solução do problema de valor inicial, é y1 igual a 0,8. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação da solução exata do problema de valor inicial, que eu preciso desses valores, então, para calcular o y2. Então, o y2 será obtido através da equação y1 igual mais h vezes y1 menos o x1 ao quadrado mais 1. Então, o y2 é igual a y1, que é 0,8, mais o h, que é 0,2, que multiplica y1, 0,8. O x1 é 0,2, elevado ao quadrado mais 1.
Então, y2 vai ser 0,8 mais 0,2 vezes. Então, agora eu vou pegar uma calculadora. Vou fazer essa conta aqui. Zero vírgula dois elevado ao quadrado. Vai dar... Opa. 0,2 vezes 0,2. Então, vai ficar 0,8 menos 0,04 mais 1. Então, o y2 vai ficar 0,8 mais 0,2 vezes. Então, aqui a gente vai trocar o sinal dessa parcela e vai somar com 1,8. Aqui vai dar 1,76. Então, vai ficar 0,8 mais... Agora, vou multiplicar aqui por 0,2. Vai dar 0,352. E eu vou somar com 0,8. Vai dar, então, 1,152. Então, nós temos que o x2, nós já havíamos calculado ali, é 0,4. Então, é isso que nós temos. Ou seja, a fórmula iterativa do método de Euler produziu y2 igual a y1 mais h vezes y1 menos x1 ao quadrado mais 1, que essa é a função multiplicada por h e somada com y1. Então, eu substituí os valores do x1, do y1 nas suas respectivas posições, efetuei aqui as operações, o resultado é y2 igual a 1,152 e o x2 igual a 0,4. Agora, fazendo o i igual a 3, teremos y3 igual a y2 mais h, que multiplica y2 menos o x2 elevado ao quadrado mais 1. Então, o y3 vai ser y2, 1,152, mais o h, que é 0,2, que multiplica 1,152, menos o 0,4 elevado ao quadrado mais 1. Ou seja, o y3 é igual a 1,152 mais 0,2, que multiplica. Então, vamos ver. 0,4 vezes 0,4, isso aqui vai dar 0,16. Então, vai ficar somando aqui, ó, dá 2,152 menos 0,16. Então, vai trocar o sinal dessa parcela e vai somar com 2,152. Isso vai te dar y3 igual a 1,152 mais 0,2 vezes 1,992. Então, y3 é igual a 1,152 mais... Aí tu vai multiplicar esse resultado aqui por 0,2. Aqui vai dar 0,3984, que somado com 1,52, 1,152, vai dar 1,5504. Então, y3 é 1,5504 e o x3 é 0,6. Então, vamos deixar aqui alguns segundos aqui o cálculo do y3. Alguma pergunta?
Então, vamos lá. Se o I for 4, nós vamos ter... Opa! Aqui, desculpe, que era 2, né? E agora o I igual a 3. Eu pulei. Quando I é 2, o resultado novo é Y3, né? Ó, o I valia 1, agora foi igual a 2, agora ele vai valer 3. Quando o I for 3, ó, dá para a gente recapitular aqui, ó. A fórmula iterativa, né, do Math-Euler é yi mais 1 igual a yi mais h, que multiplica yi menos x ao quadrado, xi ao quadrado mais 1. Né? Então, quando i é 0, a fórmula produz o y1 a partir do y0. Quando i é 1, a fórmula produz o y2 a partir do y1 e do x1, que são conhecidos ali da primeira etapa. Calculamos o y2, que é 1,152, e o x2, que é 0,4. Substituindo o i por 2, o resultado produz o y3 em função do y2 e do x2, que foram recém-calculados. Substituindo esses valores, obtivemos y3 igual a 1,5504 e o x3 igual a 0,6. X3 já havia sido calculado inicialmente. Então, agora, substituindo o i por 3, nós vamos obter que o y4 vai ser o y3 mais h, que multiplica y3 menos o x3 ao quadrado mais 1, ou seja, o y4 vai ser 1,5504 mais 0,2, que é o h, que multiplica 1,5504 menos 0,6 elevado ao quadrado mais 1. Então, o y4 vai ser 1,5504 mais 0,2, que multiplica. Vamos somar aqui essas quantidades positivas, vai ficar 2,5504 menos 0,36. Então, o y4 vai ser 1,5504 mais 0,2, que multiplica... Vamos ver quanto é que vai dar essa quantidade ali. Está na calculadora aqui. Então, 2,5504 menos 0,36. Né? Isso aqui vai dar 2,1904. Então, o y4 vai ser 1,5504 mais, a gente vai multiplicar essa quantidade por 0,2, dá 0,43808. Vai somar, então, essa quantidade com 1,5504, vai te dar 1,98848. Né? E o x4, que nós já havíamos calculado lá no início, é 0,8. Né? Significa, então, né, que nesse ponto da malha lá, que é o 0,8, o valor aproximado da solução da equação diferencial obtido pelo Math-Euler é 1,98848. Né? Então, finalmente, fazendo o i igual a 4, nós vamos obter o y5 igual a y4 mais h, que multiplica y4 menos o x4 ao quadrado mais 1. Então, o y5 vai ser 1,98848 mais 0,2, que multiplica 1,98848 menos 0,8 ao quadrado mais 1. Então, somando ali as quantidades positivas, aqui vai ficar 2,98848 menos 0,64. Então, vamos pegar essa quantidade menos 0,64, que vai dar 2,34848. Então, o y5
vai ficar 1,98848, é que multiplica essa quantidade, 2,34848, vezes 0,2, isso aí vai te dar 0,469696. Então, o Y5 é somar essa quantidade com 1,98848. Vai te dar, então, 2,458176. Então, conclusão, né? No ponto 0, a função é 1 meio. Né? No ponto 0,2, a função é aproximadamente 0,8. Né? No ponto 0,4, é aproximadamente 1,152. No ponto 0,6, é aproximadamente 1,5504. No ponto 0,8, é aproximadamente 1,98848. E no ponto 1, é aproximadamente 2,458176. Né? Lembrando que aqui é a solução exata, né? E aqui a gente usa essa notação por quê? Porque o método de Euler ele produz valores aproximados da solução, né? Já que é um método numérico que é conhecido também como método de primeira ordem. Muito bem. Então, está resolvido, né, o problema pelo método de Euler. Né? A solução pelo método de Runge-Kutta significa que eu tenho que usar essa fórmula onde o K1 é f de xi, yi, o K2 é f de x índice i mais 1, aqui é um índice, yi mais h vezes K1, né? E o xi mais 1 é igual a xi mais h, né? Onde o i varia de 0 até n-1, no caso desse exemplo, de 0 até 4. Então, nós temos que a f de xy é y menos x ao quadrado mais 1. Né? O x0 é 0 e o y0 é 0,5. O h é 0,2. Então, essas são as informações mais importantes, né, que a gente deve sempre organizar para conseguir implementar o método de Runge-Kutta. Né? Então, fazendo i igual a 0, tá? Nós temos que fazer y1 igual a y0 mais h sobre 2, que multiplica K1 mais K2. Tá? O K1 é a f de x0 e y0, isto é, y0 menos o x0 ao quadrado mais 1. Então, o K1 vai ficar 0,5 menos o 0 ao quadrado mais 1, que vai dar 1,5. O K2 é a f de x1, y0 mais h vezes K1. Então, K2 vai ser a f de... O x1 é 0,2. Né? Vamos botar um ponto e vírgula aqui. Y0, nós vimos ali que é 0,5. O h é 0,2 e o K1 é 1,5, recém ali calculado. Então, o K2 vai ser f de 0,2, 0,5 mais... Então, multiplica aqui, 0,2 vezes 1,5, 0,2 vezes 1,5, isso vai dar 0,3, mais 0,5 dá 0,8. Então, a gente tem que calcular a função, substituindo o x por 0,2 e o y por 0,8. Então, vai ficar 0,2, aliás, 0,8, que é o y, menos o 0,2 ao quadrado, mais 1. Tá?
Então, K2, 0,8 mais 1 é 1,8, né? E 0,2 ao quadrado é 0,04. Isso aqui vai dar 1,76. Então, o Y1 vai ser Y0, Y0 é 0,5. O H é 0,2 dividido por 2, que multiplica o K1, que é 1,5, com o K2, 1,76. Então, aqui vai ficar 0,1, que multiplica 1,5 mais 1,76 é 3,26. Isso aqui vai dar 0,5 mais 0,326, que vai dar 0,826. Então, nós temos que o X1 é 0,2, né? E o Y1 é 0,826. Vocês vejam que é uma pequena diferença, né? Aqui no método de Runge-Kutta, porque no Y1, lá do Mediori, tinha dado 0,8, aqui está dando 0,826. A tendência é de que esse método de Runge-Kutta produza um resultado mais próximo do valor correto do que o método de Euler. E aí, substituindo agora o I por 1, nós vamos produzir o Y2 igual a Y1 mais H sobre 2, que multiplica K1 mais K2. O K1 é a F de X1, Y1. F de 0,2, 0,826. Então, vai ficar 0,826 menos 0,2 ao quadrado mais 1. Então, o K1, fazendo essa conta aqui, vai ficar 1,826 menos 0,04. 1,826 menos 0,04. Isso aqui vai te dar 1,786. Tá? O K2. O K2 é igual a F de X2, Y1 mais H vezes K1. Então, é F de 0,4, né, no lugar do X. Y1, quanto é que tinha dado ali? 0,826, mais o H, que é 0,2, multiplicado por esse valor recém-calculado, 1,786. Né? Então, o K2 é igual à função calculada nesse ponto aqui. Eu vou calcular ali. Eu multiplico esse resultado aqui por 0,2. 1,786 vezes 0,2, somado com, então vou botar aqui, ó, 0,826 mais 0,3572. Então, o K2 vai ser a função calculada nesse ponto aqui, somado com 0,826. 1,1832. Né? Então, isso aqui vai te dar 1,1832 menos o 0,4 elevado ao quadrado mais 1. Então, K2 vai ser 2,1832 menos 0,16. Né? Então, vamos calcular essa quantidade aqui. 2,1832 menos 0,16. Isso aqui vai te dar 2,0232. Então, o Y2 vai ser o Y1, 0,826, recém-calculado, mais o H, que é 0,2 sobre 2, que multiplica o K1 mais o K2. Então, o Y2 vai ser 0,826 mais 0,1, que multiplica, vamos somar isso aqui, somado com 1,786, isso aqui vai te dar 3,3
80,92, né? Então, vai somar 0,826 com 0,38092. Então, Y2 vai ser, multiplica isso aqui por 0,1 e soma com 0,826. Isso vai te dar a Y2, 1,20, 692. Né? E o X2 é 0,4. Opa. Então, no método anterior, né, a gente comparar aqui, ó, pelo método de Runge-Kutta, o resultado é 1,20692 para o valor de x correspondente a 0,4. Pelo método de Euler, nós tínhamos obtido 1,152. Né? Então, agora, a mesma coisa, né, vai substituir, né, igual a 2, eu vou fazer esse último valor aqui, igual a 2, né, nós vamos obter y3 igual a y2 mais h sobre 2, que multiplica K1 mais K2, tá? Onde o K1 é a f de x2, y2, né? A f de 0,4, 1,20692. Então, o K1 vai ser 1,20692 menos 0,4 ao quadrado mais 1. O K1 vai ser 2,20692 menos 0,16. Então, soma essa quantidade com 1 menos 0,16. Isso aqui vai te dar 2,40692. O K2 é AF de x3, y2 mais h vezes K1. O K2 é a f de 0,6, y2, 1,20692 mais 0,2, que multiplica o K1 recém-calculado. Então, pega esse valor, multiplica por 0,2, vai te dar 0,409384. E o K2, então, é F de 0,6. Vamos somar isso aqui com 1,20692. Isso aqui vai te dar 1,616,304. Então, o K2 vai ser 1,616,304 menos 0,6 ao quadrado mais 1, que é 2,616,304 menos 0,36. Então, K2 menos 0,36 vai te dar 2,256,304. Então, Y3 é igual a Y2, que é 1,20692 mais 0,2 dividido por 2, que multiplica o K1, somado com o K2. Então, pega esse valor, 2,256, soma com 2,40692. Isso aí vai te dar 1,20692, somado com 0,1 vezes 4,66, 32, 24. Então, é 1,20692 mais 0,466, 3224. Então, multiplica isso aqui por 0,1 e soma com 1,20692. Isso vai te dar Y3 igual a 1,67, 324 e 24. Tá?
Bom, pessoal, então, o x3, né, vai ser igual a 0,6, que foi calculado ali inicialmente. Então, falta calcular o valor do y4, vocês têm que repetir essa fórmula substituindo o i por 3, vão obter o y4, e quando substituir o i por 4, vocês vão obter o y5, finalizando este processo. Né? Então, os valores, vocês vão ver aqui, ó, no caso do y3, aqui, do método anterior, né, tinha dado 1,55, aqui está dando 1,67. Né? Então, os valores vão ser um pouco maiores, um pouco parecidos aqui, mas um pouco maiores, em geral, do que os valores obtidos pelo método de Euler, né, para efeito de comparação. Né? Eu tenho um compromisso ali, vou participar de um congresso agora às 6h40, vou apresentar um trabalho, tá, pessoal? Então, eu tenho que finalizar aqui algumas atividades, então eu vou encerrar esta apresentação, né, e na segunda-feira é a data, então, do dia 22, eu vou apresentar ali a atividade de avaliação, né, e vou só fazer a conclusão aqui dos conteúdos e encaminhar para o final das atividades. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Ok, então, pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês. Tá? Eu tenho publicado, né, as últimas aulas ali na playlist. Houve um problema técnico na outra semana, tá? Mas consegui achar um tempinho, né, e